seu reino é eterno. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Sim, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és justiça e igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, sim, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos cantar mais uma vez. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Soberano Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nos colocamos diante do Senhor, diante do teu trono, para mais uma vez entregar ao Senhor os nossos pedidos e as nossas orações. Sabemos que somos imperfeitos, reconhecemos que não temos mérito algum, mas o teu amor e a tua graça nos permitem acessar o trono, o lugar aonde o Senhor está, para pedir que o Senhor continue olhando por nós, manifestando a tua glória, a tua graça e agindo com misericórdia para conosco. Sabemos, Pai, que tu és um Deus de amor, que tu nos tratas como filho, e por esta razão suplicamos, venha a nós e nos abençoa, consola, conforta, anima, encoraja-nos, porque precisamos da tua ajuda para suportarmos os dias maus, para enfrentarmos as grandes lutas, as grandes batalhas da vida. Pai querido, olha para cada servo teu, olha para cada menino, menina, cada criança, cada adolescente, cada jovem, olha para o ancião. Continua, Senhor, renovando as forças dos teus filhos, guardando os seus corações e as suas mentes. Ajuda, Senhor, as famílias, os casais, Senhor, colocando dentro de cada lar o amor, a paz, a harmonia e a alegria do Senhor, para que todos consigam vencer estas etapas difíceis na jornada da vida. Senhor Deus, continua manifestando a tua glória, cura, salva, liberta e opera, Senhor, os teus milagres, porque é pela fé e nós oramos te pedindo estas coisas em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Boa noite, igreja, corpo vivo de Cristo. Estamos dando início a mais um culto de adoração, oração e reflexão da palavra de Deus. Convido você e todos os seus familiares para juntos elevarmos nossos pensamentos no trono da graça. Forme um grupo, chame os seus amigos, chame os seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus parentes mais próximos. Vamos aproveitar este momento para ganharmos almas para Jesus, para consolarmos, confortarmos os corações que estão entristecidos. Vamos apresentar a Deus os nossos motivos de oração. Então, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e que este culto fale tremendamente ao seu coração e também encontre o coração de Deus para alegrá-lo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Olá, queridos. Queria deixar uma música para vocês aqui, que Deus falou muito no meu coração, principalmente no refrão. Jireh, Deus da minha provisão. Amém? Então, eu acho que todo mundo conhece. Então, cantarola comigo, louva a Deus comigo, tá bom? Fala assim, ó. Ó Deus, tu és um Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Agora, Jireh, Deus da minha provisão. Shalom,
O Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, tudo governa, tudo governa. Amém? Amém? Vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus? Abra sua Bíblia agora, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Eu quero ler com você os versículos 12 a 14. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos do 12 ao 14. Pegue a Bíblia, convide os seus filhos, convide a sua esposa, seu esposo, sogro, sogra, seus irmãos, seus cunhados. Vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus agora. Marcos, capítulo 11, versículos 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: a figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Amém, queridos irmãos? Vamos falar com Deus? Senhor, te agradecemos pela leitura da palavra e rogamos que ela nos fale poderosamente agora ao coração. Manifesta a tua glória, o teu poder, a tua graça e ajuda-nos a entender o que tu queres nos falar nesta noite, para que seja uma semana nova, uma semana cheia da tua graça, do teu poder, uma semana, Senhor, de muitas realizações. Então, por favor, permita que compreendamos o que o teu Espírito Santo vai nos revelar agora através da tua palavra, através do pastor, da boca do pastor. Então, Senhor, fala-nos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Diz o texto: e vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Grifa isso aí na sua Bíblia, uma figueira que tinha folhas. Foi ver se nela acharia uma coisa. Jesus, de longe, viu que aquela figueira tinha folhas. E ele foi então checar, né, diz o texto. Foi checar. Foi ver se nela acharia o que ele precisava. E ver se acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas. Que decepção! Por quê? Porque não era tempo de figos. Esse texto é um texto ilustrativo. É um texto muito importante. Ele é claríssimo. Ele traz aqui alguns aspectos importantes para nós. De acordo com o que aconteceu anteriormente, é possível notarmos que Jesus entrou no templo no dia de domingo. Jesus estava andando e entrou no templo, era domingo, à tarde, e ficou ali no templo, na sinagoga, observando cada detalhe do que estava acontecendo. Observou
as pessoas sentadas, observou aqueles que faziam a leitura dos rolos proféticos, observou inclusive os frequentadores daquele lugar. Depois disso, diz o texto, que ele foi até Betânia, onde passou a noite. E há alguns indícios de que ele tenha escolhido a casa de Lázaro, irmão de Marta e Maria, para pernoitar, para descansar. Jesus foi até a casa daqueles amigos para fazer um lanche, para também descansar, passar a noite. O dia seguinte, que dia que era? Segunda-feira. No caminho, Jesus saiu da casa dos irmãos e no caminho, Jesus teve fome. Diz o texto que ele foi procurar frutos. E ele foi procurar frutos em uma figueira, que encontrou à beira da estrada. Mas, ao se aproximar daquela figueira, não encontrando fruto, o Senhor amaldiçoou a figueira, que imediatamente ficou seca, diz a palavra de Deus. Não é uma narrativa muito fácil de nós entendermos, apesar da clareza da exposição, do registro de Marcos, não é? Algumas vezes nós até questionamos as razões que levaram Jesus a tomar aquela decisão. Será que Jesus estava irado? Será que Jesus ficou aborrecido com aquela situação? O que estava por detrás da ação de Jesus que o levou a amaldiçoar aquela figueira? E então é aí, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que eu peço a sua atenção para esta reflexão que vamos fazer agora. Por quê? Porque nesse texto, um texto pequeno, nós podemos tirar 3 importantes lições para a nossa vida como servos, como servas, como cristãos, não é? Fomos separados, fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nos transformamos em filhos de Deus, refizemos a amizade com Deus, graças ao projeto de Deus que se cumpriu, um projeto de amor, um projeto abençoador, um projeto que alcançou e continua alcançando qualquer pessoa que se interesse por ele, que o deseje, que queira realmente ter a sua história, a sua vida transformada por este encontro maravilhoso que a Bíblia nos relata, que é o encontro com Jesus. Nesse registro, a primeira lição importante que nós podemos tirar é que Deus deseja que sejamos bem-sucedidos. Olha aqui, palavra importante para nós nestes dias, não é? O que é que mesmo que Deus deseja de você? O que é que Deus deseja dos seus filhos e filhas, dos seus servos? Deus deseja que todos os que tiveram um encontro com Jesus, de todos que passaram pelo novo nascimento, de todos que foram selados com o selo de propriedade exclusiva e agora pertencem unicamente a Deus, são de Jesus, são guiados pelo Espírito Santo. O que é que Deus deseja de você então, meu irmão, minha irmã, que já teve essa experiência de fé? Deus deseja que você seja bem-sucedido, bem-sucedida. O que o texto nos ensina? O que o texto nos fala? Diz que Jesus estava passando pela estrada. Já vimos que ele passou a noite, ele escolheu um lugar para passar a noite lá em Betânia e foi à casa de Lázaro, Marta e Maria, os irmãos que eram muito amigos dele, né? Então, por certo, ele lanchou no domingo, ele havia caminhado muito, chegou até Betânia
precisava descansar, precisava se alimentar, precisava de refúgio, e ali na casa daqueles amigos ele encontrou o que precisava. Saiu muito cedo para continuar a sua missão, para continuar falando do reino de Deus, pregando aos cativos, aos oprimidos, aos angustiados, aos entristecidos, aos decepcionados, aos enfermos fisicamente e aos enfermos espiritualmente. Diz o texto que ele foi caminhando e lá no meio do caminho ele sentiu vontade de comer alguma coisa. E logo olhou para uma figueira. Quando ele olhou para aquela figueira, ele teve uma perspectiva, né? Ele pensou que aquela figueira iria resolver o seu problema, saciar a sua fome. Mas de longe ele viu que ela tinha folhas. E quando se aproximou dela, diz a narrativa que ele não achou nenhuma fruta, que ele não achou nada ali naquele lugar, naquela figueira. Então, esse detalhe, queridos irmãos, é muito importante, visto que quando ocorre a primeira maturação, as folhas ainda não estão completamente formadas. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 13, nos dá uma orientação muito interessante a respeito disso. Quando você puder, grifa aí o texto, anota o texto aí na sua Bíblia, Cantares, capítulo 2, versículo 13. Bota bem do ladinho aí de Marcos 11, para você ir lá fazer uma pesquisa depois. Mas ocorreu que chegando àquela figueira, o que aconteceu? Não achou senão folhas. Jesus não achou frutos, apenas folhas. Como havia folhas, se ainda não havia acontecido a maturação? O fruto deveria preceder as folhas. Notemos que se trata de uma exceção. E aí que encontramos e aplicamos à nossa vida que cristãos bem-sucedidos, cristãos maduros, grave bem essa palavra, cristãos maduros dão frutos, bons frutos, frutos o tempo todo e em todos os sentidos. Então esta, queridos irmãos e irmãs, é a primeira lição que nós estamos aprendendo aqui em Marcos capítulo 11. Que cristãos nós somos? Que tipo de cristãos Deus quer que nós sejamos? Cristãos bem-sucedidos. Não cristãos que vivem contando derrotas, amargando tristezas. Não é? Cristãos que vivem reclamando, vivem dificuldade em tudo. Não. O texto é muito importante porque trata-se de um episódio que aconteceu entre Jesus e os discípulos. Os discípulos estavam na companhia de Jesus e Jesus fez questão de mostrar a eles, né, a partir desse fato, de que aquela figueira deveria dar frutos, deveria ter dado frutos e, no entanto, ela não estava frutificando. Que decepção! Quando Jesus olha para cristãos que deveriam ser maduros, cristãos que já viram coisas extraordinárias acontecendo, que já experimentaram o melhor de Deus, cristãos que deveriam frutificar, pararam de frutificar, deixaram de frutificar por alguma razão, por alguma circunstância. Aquela figueira deveria ter sido importante naquele momento, quando Jesus passou por ali. A segunda lição que o texto de Marcos, capítulo 11, nos ajuda, nos ensina, é que Deus deseja que sejamos verdadeiros. Então, a primeira coisa que aprendemos ali é que Deus espera que sejamos bem-sucedidos, né? Recebemos a palavra,
fomos discipulados, passamos pelas águas batismais, estamos no processo de crescimento, crescemos, avançamos, estamos indo adiante, já passamos por várias tempestades, por vários problemas, por várias crises, mas nenhum temporal, nenhuma tempestade derrubou o cristão. Né? O cristão está firme, está arraigado na terra, suas raízes são profundas. Cristãos que não têm raízes profundas são cristãos que a qualquer hora o vento pode levar. Né? O cristão que não tem como base a rocha que é Jesus, é cristão que se formou sobre a areia. Quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, quando vem a crise, quando vem o vírus, quando vem o problema, quando vem a luta, ele não subsiste. Ele é levado, ele então perde a sua capacidade de lutar, porque não teve o seu enraizamento, porque não teve as suas bases fixadas na rocha que é Jesus. Então, esse cristão é um cristão que não vai permanecer por muito tempo no reino de Deus. Mas se você é um cristão firme, é um cristão que tem levado a sério a palavra de Deus, está crescendo, está amadurecendo, já passou por várias situações, por vários problemas, por várias decepções, mas se manteve firme, meu irmão, minha irmã, você continuará sendo bem-sucedido. Não serão os problemas que vão impedir você de ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Creia nisso, porque é a palavra de Deus que está nos ajudando, que está nos recomendando, que está nos ensinando, que está nos preparando, né? Para que continuemos, para que não paremos, para que não retrocedamos, para que avancemos, continuemos firmes, acreditando nas promessas do Senhor. Deus deseja que sejamos bem-sucedidos. Diga isso. Deus quer que eu seja bem-sucedido. Bem-sucedido na vida profissional, bem-sucedido na vida emocional, bem-sucedido na vida familiar, bem-sucedido na vida espiritual. Então você vai dar frutos em todas estas áreas. É possível sim, se você continuar crescendo e amadurecendo. Deus vai ajudar você cada vez mais para que você prospere em tudo o que você fizer. Árvore plantada junto a ribeiro, né, meu irmão? Hein, minha irmã? Você é ou não é uma árvore plantada junto a ribeiro, como está escrito lá no Salmo 1, não é? E dá fruto, que as folhas só caem no tempo certo, tudo que faz prospera. Crente, cristão, bem-sucedido. A segunda lição que nós aprendemos é que Deus deseja que sejamos verdadeiros. O que aconteceu quando Jesus passou ali naquela estrada? Não avistando frutos, parou, olhou para a figueira, viu que ela tinha só folhas. Uma figueira que só tinha folhas. Jesus então lançou uma sentença contra aquela figueira. Nunca mais alguém coma fruto de ti. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 19, texto que também descreve este episódio, encerra dizendo que a figueira secou imediatamente. O que Jesus esperava encontrar ali quando passou? Frutos. Jesus esperou, desejou, ansiou ver naquela figueira frutos, muitos frutos, não só para ele, mas também para os discípulos. Mas é muito importante que nos lembremos que só podemos produzir frutos se permanecermos fiéis a Cristo. A Bíblia diz lá em João, capítulo 15, versículos 4 e 5, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, olha a palavra de Jesus, aquele que permanece em mim e eu nele,
esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Que palavra extraordinária, né? Então, Jesus viu que aquela árvore, viu que aquela figueira era uma figueira que não produzia frutos. Então, o que ela estava ali, na verdade, representando, né? É muito importante que nós nos lembremos que aquela árvore estava ali fazendo um papel que não representava, ou seja, e não justificava o que ela estava ali para fazer. Era uma figueira que não produzia figos. Uma figueira que não produzia figos não prestava para nada, não servia para nada. Então, aí está a aplicação para nós. Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristãos nós somos? Às vezes, a impressão que temos é que alguns apenas apresentam-se como um tipo de cristão, mas na verdade não são aqueles cristãos ou aquele cristão que Deus gostaria que ele fosse. Por quê? Porque ele não fala de Cristo, ele não vive como Cristo, ele não tem palavras de Cristo, ele não tem postura de Cristo. Não é? Então, é um crente que só tem aparência, assim como aquela figueira que Jesus encontrou. Jesus encontrou no meio do caminho uma figueira com aparência de figueira, mas que não era figueira porque não tinha frutos, porque não tinha figos. Então, meu irmão, minha irmã, você é ou não é um cristão? Você tem ou não tem dado frutos? Você tem ou não tem levado vidas aos pés de Jesus? Você tem ou não tem discipulado seus filhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus vizinhos? Você é um cristão com uma aparência de cristão ou você é um cristão de verdade? O que Jesus gostaria de ver? Uma figueira de verdade e não uma figueira aparente, né? Deus então espera que nós sejamos verdadeiros, para que as pessoas vejam em nós aquilo que realmente nós estamos transparecendo, aquilo que estamos vivendo. Não é? É óbvio que somos humanos, que estamos vivendo no meio de um mundo louco, estamos vivendo no meio de um mundo complicado, tem muita coisa ruim, tem muita coisa difícil, muitas pessoas difíceis, complicadas. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, mas isso não pode mudar a nossa visão cristã, fé cristã, posicionamento cristão. Por quê? Porque a palavra de Deus não vai passar. A palavra de Deus não passa. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Então, sejamos cristãos verdadeiros, né? E não aparentes. Por quê? Porque, na verdade, Deus espera que nós sejamos árvores que deem bons frutos. E a terceira lição que nós aprendemos é que Deus quer que realmente os nossos frutos sejam frutos abençoados, né? A inexistência de frutos espirituais no crente comprova que não pode permanecer no meio do povo de Deus. Portanto, é desarraigado de Cristo. Está lá em João capítulo 15, versículo 2. Vamos juntos lá para fazermos essa leitura. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. Né? Abra sua Bíblia em João 15, versículo 2. Olha o que Jesus está dizendo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para dar mais frutos, para que produza mais. Então, ramo que não dá fruto, corta, né? Limpa. Para quê? Para que ele produza muitos e muitos frutos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, disse o Senhor, né? Na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Era uma manhã de segunda-feira e Jesus caminhava com os discípulos quando esse episódio aconteceu. Jesus pensou
que sua fome seria saciada porque encontraria frutos naquela figueira. Meus amados irmãos, quantas pessoas estão com fome espiritual no dia de hoje? Hoje é domingo, não é? Esse domingo pode até nos fazer pensar de que aquele domingo era igual esse domingo que Jesus estava vivendo. Jesus estava vivendo no meio de muitas pessoas famintas espiritualmente, porque a pior fome não é a fome física, é a fome espiritual. Ainda que muitos não acreditem, ainda que muitos pensem diferente, a fome espiritual é pior, né? A fome espiritual mata duas vezes, o corpo e a alma. É importante que a gente se lembre disso. Jesus espera que o seu Israel de hoje esteja pronto para ganhar almas, livrando-as da morte eterna. Aquela palavra de Jesus, aquele episódio vivido por Jesus e os discípulos naquela caminhada, serviu exatamente para mostrar aos discípulos que o povo de Israel tinha um compromisso de dar frutos, de fazer com que o reino de Deus chegasse a todas as outras pessoas, né? E muitos estavam morrendo de fome espiritual, porque a religião daquela época não estava preocupada com as pessoas. A religião daquela época não tinha compaixão dos pecadores. A religião daquela época discriminava pessoas. A religião daquela época não amava as pessoas, não agregava pessoas, não incluía pessoas. E então Jesus mostrou àqueles discípulos que não vale a pena ser cristão aparente, que é preciso ser cristão maduro, cristão que dê fruto no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, frutos durante o mês, durante o ano, a vida toda, até que Jesus chame ou que ele volte para buscar a sua igreja. Não podemos mais perder tempo. Precisamos nos colocar nas mãos do Senhor Jesus, oferecendo nossas vidas, nosso tempo, nossos dons, para que muitos outros sejam transformados pelo poder da palavra e do nome de Jesus. Quando Jesus olha para nós, ele nos enche de expectativas. Assim como ele olhou para aquela figueira e criou uma enorme expectativa dela, ao olhá-la de longe, ele pensou, aquela figueira deve ter muitos frutos para dar. Quando ele olha para nós, quando ele olha para você, quando ele olha para a igreja, ele pensa a mesma coisa. Aquela igreja, aqueles irmãos, aqueles cristãos, aqueles crentes têm muitos frutos para dar. Mas quantas vezes nós o decepcionamos, porque ele só encontra em nós folhas, folhas, folhas. Jesus quer ver seus filhos e suas filhas. Jesus quer ver os filhos de Deus, as filhas de Deus, os servos do Senhor dando muito fruto. Ele espera encontrar frutos em nós. Ele deseja ver-nos produzindo frutos para a glória eterna. Deus deseja que sejamos bem-sucedidos. Deus deseja que sejamos verdadeiros. Deus deseja que demos muitos frutos e frutos abençoadores que permaneçam firmes no seu reino. Ele pode contar com você? Ele pode contar com a sua igreja nos dias de hoje? Então responda a Jesus agora. Diga para ele qual o desejo do seu coração. E se você ainda não entregou a sua vida, a sua história, o seu coração a Jesus, entrega hoje. Faça a sua decisão ao lado de Jesus agora.
e diga para ele: Senhor, aqui está uma árvore que quer ser enxertada no Senhor, porque quer dar muitos frutos. Aqui está um crente que precisa da salvação, da libertação e do milagre. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai salvar você das mãos de Satanás, vai perdoar todos os seus pecados, vai escrever o seu nome no livro da vida e vai andar com você através do Espírito Santo, ajudando você a ter vitórias. Amém ou não amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos dê essa condição, não só amanhã que é segunda-feira, mas todos os dias da nossa vida, de sermos instrumentos nas mãos dele para a salvação de muita gente. Amém? Glória a Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lava de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração, recebe a adoração, recebe a adoração. Estamos encerrando o culto desta noite. Amém? Que pena.
Seria tão bom se nós pudéssemos ir um pouco mais além, né? Mas tenho certeza absoluta que o Senhor vai completar, que o Espírito Santo de Deus vai completar no seu coração aquilo que estiver faltando. Tá bom? Antes de encerrarmos, eu quero orar. Eu quero fazer uma oração com você e, mais uma vez, colocando diante de Deus a vida daqueles irmãos, né? Aqueles pedidos que os irmãos têm feito, têm mantido. Então, vamos continuar orando pela irmã Marli Damásio, pelo Rodrigo, que é filho dela e irmão da irmã Giane, pela dona Rita Sobrinho, pela irmã Neide Penido, pelo pastor Ismael, da Primeira Igreja Batista em Areal, pela Sara Oliveira, pela família Cabral, pela mãe da Rosemary de Lucas, pela Lúcia Paulino, pedido da irmã Jerusa da PIB da Figueira, pelo Júlio Antônio Gal, pelo senhor Antônio Alves, pedido da irmã Elisane, pelo pastor Guilherme Bem-vindo, pastor lá da Wesleyana de Xerém, com 69 anos, que testou positivo, pelo pastor Vanderlei Batista de Melo, também metodista wesleyano, que testou positivo. Né? Vamos continuar orando por aquelas pessoas que conhecemos, que talvez não estejam aqui na lista. Vamos pedir que Deus continue abençoando, tocando, curando. Né? Vamos continuar intercedendo pela vida do pai do pastor Gustavo, não é isso? Vamos pedir a Deus que o Senhor continue fazendo a sua vontade. Ele já tem melhorado, o quadro clínico dele tem sido bem melhor, né? Mas nós precisamos continuarmos intercedendo por ele, tá certo? Vamos pedir que o Senhor continue confortando o coração das famílias enlutadas, família Viana, família Oliveira e tantas outras famílias que estão agora tristes, estão chorando a perda dos seus entes queridos, estão de luto, né? Vamos agradecer pela vida do pastor Wesley, que já está em casa. Vamos colocar também diante de Deus a vida do irmão Roberto Madeira, do irmão Jurandir Márcio e da irmã Miriam Cristi. Vamos orar por estas pessoas e vamos incluir a terceira idade, lembrando do irmão Antônio Júlio, do irmão Geraldo Carvalho, da irmã Aparecida, lembrando da irmã Leia e tantos outros irmãos que precisam das nossas orações. Irmã Adelaide, não é assim? Irmã Inês, tantos outros irmãos e irmãs que precisam do socorro do Senhor e precisam da companhia do Espírito Santo de Deus. Então, vamos falar agora com Deus. Deus, mais uma vez entregamos nas tuas mãos estes pedidos. O Senhor conhece todas estas pessoas, por dentro e por fora. A mente e o coração. Conhece perfeitamente as suas necessidades. Por isso nós te imploramos, visita-os com o teu poder, opera poderosamente os teus milagres na vida delas. Realiza uma obra especial para que o teu evangelho prossiga, para que o teu nome seja glorificado, para que muitas outras pessoas conheçam o Deus que é o Senhor, um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso. Jeová Rafa é o teu nome, porque tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Bendito seja o Deus de Israel. Entregamos nas tuas mãos a vida de todas estas pessoas, de todos estes irmãos, os irmãos da melhor idade, as criancinhas, os juniores, os adolescentes, os jovens. Entregamos os casais em tuas mãos, entregamos a tua igreja nas tuas mãos, porque confiamos na tua graça e dependemos da tua misericórdia. Por isso sabemos que o Senhor vai ouvir e atender as nossas orações. Orações que temos feito pela fé e temos
levado ao trono do Senhor os nossos pedidos. E cremos que o Senhor vai nos ajudar. Por isso é que oramos, confiados, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém e amém. Querido irmão, tenha uma noite maravilhosa de domingo, um fim de noite de domingo especial na presença do Senhor. E uma semana de sucesso, uma semana com vitórias, uma semana de frutificação, para a honra e glória do nome do Senhor. Tenha paciência. Daqui a pouco tudo vai passar. Já está passando. Continue fazendo a sua parte. Breve, muito em breve, nos reencontraremos. Muito em breve, nos reuniremos e retomaremos os nossos compromissos no reino do Pai e no templo, para continuarmos adorando e bendizendo o nome do Senhor. Deus te abençoe. Beijo, abraço virtual e até a próxima live, que vai acontecer na quinta-feira, se Deus quiser, às 19 horas. Espero você. Até breve.